Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de filme que é baseado em um livro que se chama O Menino do Pijama Listrado. Esse filme é muito bom, mas ele é muito forte, então eu, por exemplo, só vi a segunda vez na marra, porque eu não queria assistir, achei muito triste, né? Mas é baseado no que realmente aconteceu, né? É a história do nazismo e dos judeus nos olhos de duas crianças. Então, um é rico, filho de um general alemão, e o outro é um judeu num campo de concentração. E eles acabam se encontrando porque o pai desse menino rico teve que morar lá perto do campo de concentração para ordenar as coisas, né? E como o menino não tem amigos, não tem ninguém, né? Para se distrair, ele sai explorando o território e ele acaba descobrindo, através de uma trilha, o campo de concentração. E quando ele chega lá, ele encontra esse menino do pijama listrado, que na verdade é o uniforme dos judeus, né, no campo de concentração. E ele acaba sentando lá e começando a conversar, os dois separados apenas por uma cerca, né? E até então, ambos acham que o campo de concentração é uma brincadeira, né? O menino que tá dentro, o judeu, né? Os pais dele, para não assustarem ele, começam a contar uma história, falar que é brincadeira, né? E tal. E ele passa isso pro menino rico que tá fora. Mas aos poucos, né? Eles vão descobrindo tudo como realmente é. O menino rico também tem um professor particular que dá aula para ele e para a irmã dele, né? E começam a falar que os judeus são ruins, que os judeus são ladrões, são inimigos, né? E ele não entende por que eles têm que ser inimigos, né? Já que o menino é tão legal. E também surge aos poucos uma nova visão do pai dele, né? Que ele vê que o pai dele bate ou permite que batam em judeus, maltratam as pessoas, né? E aí ele começa a questionar se o pai dele também é uma pessoa boa ou é uma pessoa ruim, né? Enfim, a história em si já é muito triste, né? E aí acaba que em um momento o menino judeu, o pai dele acaba sumindo, né? Provavelmente morto dentro do campo de concentração. E o menino rico, ele quer muito ajudar o menino a encontrar o pai dele. Então, o que acontece? Ele acaba cavando um buraco, coloca o uniforme, que o menino consegue um uniforme igual para ele, e ele acaba entrando no campo de concentração. Então, ele vê com os próprios olhos tudo o que acontece lá dentro, né? E a pior parte ainda está por vir, né? Mas aí eu deixo para vocês assistirem, não vou entregar. Então, assim, vale a pena assistir? Vale. É legal, é emocionante, mas ele é forte. Então, por exemplo, eu assisti uma vez e não quero mais assistir pelo sentimento, né? Mas assistam, pelo menos uma vez assistam, que vale muito a pena.